Oi, tô aqui para mais uma resenha de livro. Faz bastante tempo que eu tô afastada, né? Por causa da questão do CLT, você sabe como é, eu não sou ainda uma super youtuber, né? Tem milhares de seguidores e que ganhei muito dinheiro com isso. Se Deus quiser, ainda vai acontecer, mas não ainda, não aconteceu ainda. E então eu tô com as minhas leituras atrasadas por conta do trabalho, como todo trabalhador brasileiro, né? A gente vai deixando as coisas, as obrigações para frente, deixando outras coisas para depois. Ai, meu Deus. Ai, eu não acredito. Hoje é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Agora minha gata tá na janela gritando. Só um momentinho. Voltando. Deixei a gata ali. Bom, como é que eu tava falando pra você? Ah, tô com uma dificuldade pra gravar hoje, mas enfim, vamos lá. Eu trouxe hoje 3 livros para vocês de autores bem distintos, de livros que eles até conversam na traça da questão da humanidade, mas são autores completamente diversos, os temas são bem diferentes assim. E quais são eles? Eu trago um autor russo com o livro Duelo, um francês com A Peste e um britânico com O Homem que Era Quinta-feira, um Pesadelo. Vou falar para vocês então um pouquinho de cada um deles nessa resenha, nessa retomada aqui. Vamos lá. Então vamos para o primeiro dos autores, que é o Chekhov, que é um autor russo. Eu não conhecia ele até ler esse livro, né? Eu já tinha lido ali Dostoiévski, né, Tolstói, mas ele é o primeiro. E aí, ele é o primeiro. Ele é o primeiro livro dele que eu leio. Então, o que acontece? Esse livro é um livro em que a gente vai acompanhar um casal que está saindo de São Petersburgo, que é o Ivan Lavieski e a Nadieda Fiedorna, né, que saem de São Petersburgo e vão para o Cáucaso para começar uma vida nova. Esse livro não é um livro muito grande, ele tem um aspecto técnico, né, que eu não tinha falado ainda, 156 páginas, ele é da editora 34, a tradução é da Marina Tenório, tá? Então é um livro que a gente vai acompanhar esse casal que está saindo então de São Petersburgo, que é um lugar grande, para um lugar menor, uma cidade litorânea, né? O que vai acontecer então? A gente tem um casal que essa moça ela tinha um compromisso antes, ela tinha um relacionamento antes, então é por isso que ela sai meio fugida, né, com ele, muito apaixonada e tudo mais. Só que chega lá e o relacionamento deles começa a desandar, né, começa a dar ruim. Não bastasse isso, assim, toda a questão da cidade, as pessoas no entorno começam a ter um olhar diferente para eles, assim. Ela começa meio que a adoecer, começa a perder o vigor, ele começa a olhar de uma forma diferente para ela, é aquela coisa do Schopenhauer, né? A ânsia, o desejo de querer, de ter e o tédio de possuir. Quando eles conseguem consumir a marca e estão juntos, eles começam a ter problemas no relacionamento. E o grande duelo, na verdade, ali, o que eu vejo, o que entendo, são os duelos entre as pessoas, né, o que elas pensam umas das outras, o que elas pensam de si mesmas. Então é um livro que fala muito, trata, na verdade, muito mais sobre moralidade do que sobre esse duelo físico, né, bélico, que chega a acontecer lá pro finzinho do livro. Mas mais do que isso, esses duelos psicológicos, essas batalhas que acontecem ali entre os indivíduos é um mais gritante, assim. E é um livro que eu entendo que ele ataque muito a questão da moralidade muitas vezes, mas ele não deixa de ser um livro moral, porque a gente tem sempre a figura de um diácono, né, sempre se referindo a Deus e tudo mais. E no final do livro, a redenção dos personagens desse casal é uma redenção pelo sofrimento. É uma redenção, tipo, purgando as coisas equivocadas que fizeram, os erros que tiveram, seja na relação deles, seja na relação com os outros, né? Porque o Ivan, ele acaba se perdendo, ele acaba sendo visto, porque ele era muito bem sucedido em São Petersburgo, ele acaba sendo mal visto naquela cidade, porque ele vive uma vida mais boêmia e tudo mais. E ele chega até a pensar em largar dela, chega a pensar em fugir dela, né? Deixar ela ali e ir para outra cidade. Então são vários conflitos. Ela passa a flertar com outro homem para também, porque ela está se sentindo menos desejada, menos amada e tudo mais. Então são várias questões ali. Não tem nenhum personagem que seja santo, né? Que esteja acima do bem e do mal. Então a questão aqui é a moralidade mesmo. É um embate dessas questões. E digo mais, assim, pelo menos na minha visão, eu vejo muito um embate entre quem a gente é com quem a gente projeta que a gente seja, ou seja, a nossa idealização de nós mesmos. Então é um livro que vai colocar sempre a gente nesse espelho, né, olhando para um lugar das coisas que a gente não tem, que não são tão boas assim, né. É um embate que eu vejo muito entre o Ivan e o zoólogo, o Van Koren, que é um cara rígido da ciência racional, né, e o Ivan tem momentos que ele é visceral e ele é romântico até, do Ivan com a Nadieva,
do Ivan com ele mesmo e dela com ela mesma. Então, tem outros personagens, mas esse eu diria que são os personagens mais centrais ali, em relação a toda essa questão que tem sobre embates, sobre duelos internos, que eu acho que são os piores que tu tem que travar, né? As pessoas realmente são difíceis, mas tem momentos em que eles usam a gente mesmo na vida a gente usa uma artificialidade, um cinismo, né? Meio uma hipocrisia para lidar com as pessoas. E se a gente fizer isso com a gente mesmo, então a gente está ferrado, a gente está perdido. Esse é um livro, é considerado uma novela. Ele foi publicado em 1891, então a gente está vendo, é um momento em que a moralidade está realmente, a gente pode dizer, com bastante força, né? A gente está falando ali, século XIX. Então é isso, a gente está duelando entre culpa e desejo, razão e emoção, ciência e fé, né? E o Diácono fala exatamente isso. Lá no finalzinho ele tem uma frase em que ele diz, lá na página 154, saiba que hoje o Senhor venceu o maior dos inimigos da humanidade, o orgulho, que tem uma relação muito forte com a questão do ego, né? Com como a gente se vê, como a gente se enxerga. Que depois é questionado pelo personagem em seguida. Mas eu acho que é um livro muito bacana pra gente pensar isso. Sobre as nossas batalhas internas, individuais, e justamente sobre como a gente se enxerga e como a gente imagina que os outros tenham uma percepção da gente. Será que eu banco quem eu sou, apesar do que as outras pessoas pensam a meu respeito? Eu acho que é sobre isso que se trata o duelo. Eu acho que é uma leitura muito legal. Meu Deus, até a luz está dando tilt agora. Parece que hoje não é o dia para eu gravar, mas eu vou continuar investindo. Tá? O segundo livro é do francês Albert Camus, A Peste. Esse foi o livro que eu mais demorei esse ano para ler, porque ele me despertou muito gatilho relacionado com a questão da Covid. Esse é um livro que não é muito grande, ele tem 286 páginas, foi publicado pela primeira vez em 1947, né? E é considerado um romance. Essa edição é da Record, ou Record, né? E a tradução é da Valerie Rumajanek Chaves, tá? Eu dei 3 estrelinhas para ele, porque foi um livro que me desafiou bastante. Que na verdade trata a história, né? É uma história sobre uma epidemia que acontece na cidade de Oran, na Argélia, que vai fazer com que todos esses habitantes fiquem isolados. Então, o Camus aqui ele vai beber muito do que aconteceu, né, das duas pestes bubônicas que aconteceram em 1557 e 1678, só que elas tiveram... Ai, tu tá de brincadeira, Luna. Só que elas tiveram um impacto muito menor do que acontece aqui no livro. Aqui o impacto é avassalador, é um impacto gigantesco. A gente, assim, ó, não dá pra essa pessoa tentar ser uma YouTube que consegue fazer resenhas quando a gente tem gato e cachorro e gente indo e vindo de casa. Não dá, gente. Não sei o que eu vou fazer da minha vida. Luna, por favor, deixa a mamãe terminar de gravar, por favor. Só um pouquinho. Voltando. Não, hoje está demais. Hoje vocês não têm noção do que está sendo a batalha espiritual para gravar esse vídeo. E aí, o que acontece? Então, ele teve muita base nesses acontecimentos históricos, que realmente foi a peste bubônica, né? E aí ele vai falar sobre essa epidemia que começa com a questão dos ratos. Tudo começa muito devagar. E aí, talvez tenha sido também uma das coisas que foi difícil para eu pegar gosto do livro, porque começou tudo muito devagar. Começa com ratos, daqui são 2, etc e tal, até chegar nas pessoas leva-se um tempo, tá? E aí, tu vai ter alguns personagens centrais ali. Um deles é o Dr. Rie, que é um médico, né, que é o fio condutor da história, ele que vai ser o cara que é o grande articulador para tentar fazer com que essa epidemia tenha um impacto menor, né, e tentar ajudar as pessoas e salvar as pessoas, né. Tu tem um jornalista que é o Raymond Rambert, tu tem um viajante que é o Joseph Grant, e tu tem um padre que é o Panelox. Que esse padre, os grandes diálogos ali, tem muitas vezes, é entre ele e o Rie, justamente porque tu tá vivendo um momento de crise de vida, crise vital, e que o Rie não consegue acreditar em Deus, né? Então tem vários momentos, quando morre uma criança, acontecem coisas que ele não consegue conceber que aquilo seja obra de um ser divino, ou que exista um ser divino por baixo de tudo isso. E aí tá a grande questão pro Camus, que é justamente tu tentar entender
que a vida é um absurdo, não tem nenhum sentido e que a gente tem que viver apesar disso, né? Apesar dela não fazer sentido nenhum. Não faz sentido nenhum uma criança morrer do jeito que ela morre no livro, né? E assim como morrem milhares de crianças todos os dias. Então é um livro que traz muita reflexão, muita dor, né? Eu lembrei muito do período da questão do Covid, muito demais, foi gatilho, bastante gatilho para mim. E isso trouxe uma dificuldade, assim, em ter o livro como uma coisa que me trouxesse prazer. Ele me trouxe muito mais reflexão e dor do que necessariamente prazer. Então foi bastante complicado, foi bastante difícil, mas consegui passar por ele, né? E aí tem muita gente que diz que esse livro, na verdade, é uma alegoria, na verdade, uma metáfora para a invasão nazista à França, né? Dá para tu ver por esse viés político, né? Com certeza, porque ele fala sobre a questão de ratos, invasão de ratos, ali bem no finzinho aqui, justamente lá no final do livro, né? Que tem uma parte que vai falar basicamente isso, diz o seguinte: na verdade, ao ouvir os gritos de alegria que vinham da cidade, Rie lembrava-se de que essa alegria estava sempre ameaçada, que é justamente a questão da vida, né? Porque ele sabia o que essa multidão eufórica ignorava, e se pode ler nos livros. O bacilo da peste não morre, nem desaparece nunca. Pode ficar dezenas de anos adormecidos nos móveis, na roupa, espera pacientemente nos quartos, nos porões, nos baús, nos lençóis e na papelada. E saiba também que viria talvez o dia em que, para a desgraça e ensinamento dos homens, a peste acordaria os seus ratos e os mandaria morrer numa cidade feliz. Então, minha gente, tem coisa para se pensar aqui, né? Sobre resiliência, solidariedade, que é justamente nesses momentos em que a gente está mais sob pressão que a gente mostra o nosso melhor e o nosso pior. E se a gente consegue suportar a vida, apesar de todo o absurdo que é viver só para se morrer, né? E se morrer por qualquer coisa aleatória, assim, em qualquer momento da vida. É uma porrada. Esse livro é uma porrada. E o último livro de hoje, se Deus quiser, se eu conseguir gravar, é O Homem que Era Quinta-feira, um Pesadelo, tá? Deixa eu falar da parte técnica do livro. Então, ele tem 212 páginas. Essa edição aqui é da Sociedade Cheston Brasil. A tradução é do Elton Mesquita. Gente, assim, os nomes, se eu falar errado a pronúncia, vocês me perdoem, mas eu vou deixar na descrição do vídeo direitinho, tá? Nome de editora, de tradutor dos personagens, já tá tudo bonitinho ali, tá? Bom, mas enfim, esse livro foi um dos livros mais divertidos que eu já li na minha vida. Embora seja completamente doido, assim. É um dos livros também mais loucos. Ele é considerado um policial, ficção policial. Eu acho que ele tá mais pra uma fantasia policial, ele tá mais pra uma comédia policial, né? Embora tenha uma coisa meio surrealista, uma coisa meio surreal, que ele é muito maluco, assim. O que acontece? O que trata esse livro, basicamente? A gente tem alguns personagens aqui, na verdade, 2 personagens centrais, que é o Lucien Gregory, que ele é um poeta, e além de ser poeta, ele é um anarquista, ele acredita muito na questão que se deve acabar com o Estado, não só com o Estado, até com a figura de Deus, que tem que acabar. E ele está conversando, o livro começa justamente quando ele está conversando com outro personagem que é bem importante, que é o Gabriel Syme, né? Que se diz poeta, né? E aí eles estão conversando e o Syme meio que debocha, né? Do posicionamento do Gregory. E aí, a partir disso, o Gregory quer mostrar para ele que aquilo é real, que aquilo não é só apenas uma bobagem, que aquilo tem uma ideologia forte, que aquilo tem uma coisa concreta. Ele acaba levando ele para conhecer uma sociedade secreta de anarquistas, né? Onde lá cada membro é um nome, para não dizer o seu nome, né? É chamado por um nome de um dos dias da semana. E eles são comandados por um cara chamado Domingo, que eles não conhecem, assim, eles não conhecem muito bem, é uma figura meio mítica, assim, é o tal do Domingo. E aí, nisso, antes do tal Domingo os outros caras chegarem, o Gregory me diz, tá vendo, olha aqui, uma coisa séria, papapá, e o outro diz assim, olha, eu só quero te dizer que eu sou da polícia.
E aí, o que é basicamente a história? A história é entre esse grupo de anarquistas que quer acabar com a questão dos conservadores e de conservadores, e o Gabriel Simon é policial, né? Ele acaba se revelando depois do policial, que querem acabar com os anarquistas. Então é um grupo querendo acabar com o outro durante toda a história. Vou ter que ver a gata. Hoje não é possível. Minha gente que for assistir esse vídeo, não sei quantos verão, mas assim, me desculpem, tá? Mas é que assim, a minha casa, meus gatos, eles não têm livre acesso, eles moram numa chácara. Então, assim, a Luna depois dorme, que essa minha gata, ela dorme num quartinho fechado. Mas durante o dia eles não ficam dentro de casa. Então, assim, não tô torturando o bichinho nem nada, mas ela tá pedindo para entrar porque ela quer comer. Eu já dei comida, mas quem tem gato sabe que eles nunca são satisfeitos, né? A gente tem que dar comida 1 milhão de vezes. Então, me dei licença só um momentinho. Eu vou dar comida pra ela pela milionésima vez para ver se consigo finalmente acabar esse vídeo hoje. Voltei. Então, o livro basicamente é esse entrave, essa disputa entre os anarquistas e, de outro lado, os conservadores, né? Querendo pegar os anarquistas. E, minha gente, isso é feito de uma maneira tão louca e tão divertida, porque, na verdade, assim, é uma coisa assim, os outros dias, né? Os outros membros também começam a se revelar ou não se revelar. Eu não quero contar muito da história porque senão eu acabo perdendo a graça, assim. Mas eu ficava pensando, pra onde é que esse livro vai ir? Porque na verdade, por que eu fui ler esse livro? Porque o meu irmão leu e disse assim, eu quero que tu leia e tu me diga o que tu entendeu do final. E o final do livro é justamente uma coisa completamente doida, assim, que eu li 2 vezes. Não satisfeita em ler 2 para ver se eu tinha conseguido captar a ideia ali, né? Mas se eu tivesse me ligado na questão do subtítulo, teria ficado mais fácil para mim, né? Que é justamente um homem que se chamava Quinta-feira, um pesadelo. E aí tu te dá de conta que um pesadelo é algo que a gente não tem controle, né? A gente não consegue controlar, tá acontecendo coisas terríveis ali, e o único jeito que a gente tem de digamos, sair daquilo é acordar. E aí a grande questão é justamente essa, pelo menos na minha percepção, que eu interpretei. Como é que a gente acorda de um pesadelo, né? Que é justamente essa briga entre dizer que o meu pensamento correto e o teu tá completamente equivocado. E dizer que eu sei o que é sofrimento e tu não sabe o que é sofrimento. Que eu sei o que é verdade e que tu não sabe o que é verdade, né? Como fazer isso, né? Tendo consciência. E aí é muito difícil ter consciência quando a gente tem uma ideologia muito forte, né? Desses extremos, que é basicamente o que a gente vive hoje, por exemplo, no mundo, nessa polarização louca que a gente está vivendo. E o livro debocha disso. Ele debocha disso de uma forma absurda, assim. Nossa, a gente está falando de um livro que foi publicado, né, em 1908. Então, olha só a inteligência do cara, né? A sagacidade que ele tem para chegar nesse lugar de mostrar pra gente, é como se tu fosse realmente todo mundo maluco, porque ninguém é uma coisa só, né? Ninguém é um conceito só. Então o livro faz isso de uma forma brilhantemente, mas confesso pra vocês que o final eu fiquei embasbacada. Fiquei muito de cara, assim, com o final de, meu Deus, que loucura. Porque era uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, ia acontecendo, parecia meio que um desenho animado, uma peça de teatro, e eu não sabia onde é que ia chegar, e chegou num lugar muito interessante, apesar de muito difícil e bem complexo, assim. Não quero falar qual foi a minha percepção nesse final, porque eu acabo com o final pra vocês. Mas é uma coisa muito maluca, assim, mas eu adorei. Achei, assim, que é divertidíssimo. Então, pra gente, nos dias de hoje, com todas essas questões que a gente vê de pessoas com certezas absolutas e pessoas com verdades que não podem ser contestadas, esse livro é uma coisa muito maravilhosa pra gente poder repensar isso tudo, tá bem? Acabei! Por hoje eu acabei, minha gente. Obrigada pela paciência, quem assistiu até aqui. Desculpa qualquer coisa. Se você gostou, deixa o seu like. Se você quiser começar a me seguir, vai ser bem importante pra mim, a dona, pra eu poder um dia comprar rações maravilhosas, mais maravilhosas ainda, para os meus gatos, tá bem? Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.